No vídeo anterior, nós falamos a respeito da origem do mal. Gênesis capítulo 3 vai contar o relato da queda da criação, ou seja, aquele momento que Satanás acaba iludindo Adão e Eva e eles cometem pecado. Se a Bíblia encerra a história da humanidade em Gênesis no capítulo 3, toda a raça humana estaria perdida. Porém, a primeira profecia acontece justamente nesse capítulo, onde Cristo dá uma certeza de que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Quando a gente olha para a história humana, nós percebemos que depois que o homem pecou, Deus não abandonou o homem, muito pelo contrário. A Bíblia diz que na viração do dia o Senhor saiu ao encontro de Adão e perguntou: Adão, onde estás? Essa é a postura de Deus quando seus filhos pecam. Veja, Deus, quando a gente peca, Ele não está pronto para nos acusar. Apesar que os nossos pecados é uma ofensa perante Deus, perante a sua santidade, a Bíblia nos mostra que quando o homem peca, Deus não o abandona, Deus não o condena. Muito pelo contrário, Deus vai ao seu encontro. Porém, o homem esconde-se da presença de Deus. A Bíblia nos diz que João, no capítulo 3, no verso 16, diz que Deus ele enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Diante de todos os nossos problemas, diante de todas as nossas dificuldades, diante de todos os nossos defeitos, Deus nos ama com amor eterno. Cristo, ele não nos olha quem somos hoje, mas a visão de Cristo é quem nos tornaremos a partir do momento que aceitarmos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia ela é muito bem clara com as histórias que nela relata de homens que não eram bem vistos perante a sociedade, de mulheres que eram discriminadas, rejeitadas, mas Cristo vai com a sua graça, com o seu amor e oferece um plano, o plano de salvação. Satanás, ele acreditava que no Éden ele tinha frustrado os planos de Deus. Só que Jó, em seu livro, ele escreve que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E que o Cordeiro de Deus já havia morrido antes mesmo da fundação do mundo. É assim que a Bíblia nos conta. Se os planos de Deus não podem ser frustrados, quem que pode frustrar então os nossos planos? Nós mesmos. Aceita o plano de Deus para a sua vida. Pergunte-se o que Deus espera de você, o que Ele quer que você faça, independentemente do quem você seja, o que você tenha feito da sua vida até aqui, Deus te ama. Ele quer te salvar, Ele quer me salvar. Ele quer tanto nos salvar a ponto que deu a sua vida por nossa causa. Para você ter uma noção do quanto Deus nos ama, Ele está mais disposto a nos salvar do que uma mãe que está desesperada para tirar o seu filho de uma casa que está pegando fogo. Certa vez, um garotinho, ele era muito pobre. E ele ficava admirado com os brinquedos dos seus amigos. E todo dia ele chegava: papai, eu quero um brinquedo igual ao meu colega. Só que o pai falava assim: filho, infelizmente eu não tenho condição financeira para comprar um brinquedo para você. Só que aquele pai, ele era um carpinteiro, então ele decidiu construir um barquinho de madeira para o seu filho. E todos os dias aquele garoto se maravilhava com aquele barco. E certo dia, ele acabou esquecendo o seu barquinho no lago. E quando ele foi procurar o barco, para novamente ir para o lago, ele se desesperou porque ele não o encontrou. Passados-se alguns tempos, ele estava caminhando pela rua e de repente ele passou ali, numa loja, e ele notou que o barquinho que era dele estava ali para vender. E ele chegou naquela loja e disse assim: moço, esse barco é meu, eu perdi, eu quero ele de volta. E o dono daquela loja disse assim: para você ter o seu barco, você vai ter que comprá-lo. E aquele garoto correu perante o seu pai, contou toda a história. O pai, naquele momento, tirou alguns centavos do bolso e deu para aquele garoto. E quando o garoto ele chega ali naquela loja, ele pega o seu barco de volta, ele olha para aquele barco e diz assim: olha, esse barco, ele fala para si mesmo, esse barco é meu 2 vezes. Primeiro, porque foi meu pai que fez. E segundo, porque eu comprei. Nós somos de Cristo 2 vezes, assim como aquele barquinho era para o garoto. Primeiro, porque Deus nos fez, Ele é o nosso Criador. E segundo, porque Ele nos comprou. Ele nos comprou com seu sangue. O sangue de Cristo é precioso. Quanto vale uma vida?
Você já parou para pensar? Quanto que vale uma vida? Uma vida vale o sangue de Cristo, é um preço incalculável, é um preço incomparável. Aprenda a dar valor à sua vida, porque por mais que você ache que ela foi de graça, foi custado um preço muito alto. Mas nunca se esqueça que o mesmo Deus que veio, morreu e ressuscitou, Ele vai voltar, porque Ele quer nos salvar. Agora pare e pense, o que você tem feito da sua vida? Quais são os planos de Deus para você? Você já perguntou isso para Ele? Não é os seus planos, o que está em jogo aqui não é os seus planos. É o plano de Deus. Não é o que você quer ser, não é o que você quer ter, não. É o que Deus quer que você seja. É o que Deus quer que você tenha. Pergunte a Ele e eu tenho certeza que Ele vai te responder. Sabe qual é o plano de Deus para a minha vida? É conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. E sabe qual é o melhor de tudo isso? É que eu entendi que não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Eu não preciso fazer absolutamente nada para me salvar. Sabe por quê? Porque quem me salva é Ele. Mas quando eu sei que eu estou salvo pelo sangue de Cristo, eu começo a andar como Ele andou. Eu começo a amar como Ele amou. Eu começo a viver como Ele viveu. E eu tenho certeza que eu serei muito mais feliz. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um livro chamado Eventos Finais, de uma grande educadora cristã chamada Ellen Goldwhite. Um livro espetacular para esse momento que vivemos, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e até um próximo vídeo.